Olá a todos, chamo-me Ricardo Figueira e vou apresentar a 12ª sessão deste ciclo de webinars denominado Implementação da metodologia BIM nos gabinetes de projeto. Nesta sessão será realizada a modelação, cálculo e dimensionamento da instalação da alimentação e distribuição de energia elétrica. Com esta sessão complementam-se assim as especialidades do modelo federado de acordo com o plano de execução BIM. Olá, eu sou o Carlos, técnico responsável pelo projeto de instalação elétrica e vou usar para o efeito os programas CPELEC Distribution, CPELEC Core e CPELEC Code Compliance. Começo por criar um arquivo novo aqui no CPELEC Distribution, em que lhe dou o nome de Cube House e na descrição Rede de Distribuição de Circuitos Elétricos. Primo aceitar, seleciono o projeto ao qual me quero vincular, nova Cubhouse, primo aceitar, aceitar novamente e seleciono, neste caso, os ficheiros que pretendo incluir, neste caso do CIP Architecture e também do CPLux SCE e, neste caso, do CPTEL Systems, apenas por questões de visualização, e também do OpenBIM Panasonic, onde vão ser importados os elementos que requerem a instalação de parte elétrica. Portanto, visualizo já aqui o 3D e as plantas importadas. São dadas já aqui indicações de elementos com erros, naturalmente são os elementos importados, neste caso, dos modelos da parte luminotécnica, em que eu vou apenas manter as luminárias, vou desativar aqui a parte da fotometria, das iluminâncias e encandeamento que estão associadas e que foram importadas deste projeto. Portanto, visualizo então neste momento aqui a parte do OpenBIM Panasonic, do CPTEL Systems e as luminárias com um pontinho, portanto é dizer que estão desligadas, não é? Que é o processo que eu vou fazer de seguida, que é fazer o traçado de ligação a estes elementos. Portanto, numa fase inicial vou desativar também aqui para já a parte do que foi importada do CPTEL. Consigo passar o cursor por cima dos elementos e visualizar as potências que já são necessárias para estes elementos. Numa fase inicial posso também ativar ou desativar aqui as etiquetas. Eu vou desativar as etiquetas das canalizações para ser mais fácil depois em planta o traçado. Vou dizer qual é a abreviatura para cada uma dos elementos, nós de ligação NL, quadros QE e por aí afora. Posso também criar depois simbologia própria, neste caso não vou criar, vou manter por defeito a que tenho, e posso importar então especificações regulamentares relativamente aos nós que constituem as instalações coletivas e de entrada. Portanto, são elas as portinholas, os quadros, colunas e caixa de coluna. Basicamente são estes elementos que eu posso criar ou editar. Nos tipos de receptores, eu posso então adicionar os receptores que eu queira, portanto são diversos, chegando até a ter a parte de carregamentos elétricos e genéricas, portanto vários tipos de carga. Neste caso eu vou importar uns tipos de carga que já tinha criado, portanto são estes que estão aqui. Vou editar, por exemplo, aqui este que introduzi como tomada de 25 A, em que eu defino o valor da carga, neste caso a potência em watts, para depois associar aos elementos que já estão ou que foram importados. Vou criar então uma lâmpada de 3 watts, como eu vi há pouco é uma lâmpada que foi criada e introduzida no projeto no CPLux SCE, em que eu lhe defino uma potência, portanto 13 watts, e fica a fazer parte aqui também dos meus tipos de receptores. Eu faço aceitar e neste caso vou ativar novamente a arquitetura
e vou-me posicionar aqui no piso 0, portanto, com este aspecto de visualização em planta, em que eu vou querer ver, portanto, neste caso, até 2,70 m para conseguir ver, portanto, neste caso, as lâmpadas que estão à altura em que esta cota 2,70 acaba por as mostrar. Portanto, digamos, são limites que eu digo que quero ver. Portanto, e depois, usando o Shift e o Scroll do rato, também posso rodar e inclusivamente usar estes ícones aqui de corte transversal, longitudinal, portanto, usando estes vários eixos para me posicionar da melhor forma possível para depois dar então início à introdução dos elementos. Portanto, eu vou, neste caso, penso que é a melhor forma de mostrar aqui a introdução dos elementos. Vou usar aqui a parte sólida da arquitetura. Portanto, tenho a vista em 2D e vou também só, neste caso, desativar aqui a parte do espaço. Portanto, não é necessário que esteja visível em planta. Portanto, e relativamente então à visualização, vou usar este modo de visualização, que será mais prático para a introdução dos elementos. Começa então pelos nós de ligação. Portanto, será a portinhola. O tipo de nó, portanto, vou definir a portinhola individual e vou colocá-la, portanto, aqui junto à parede da moradia, orientando-a da melhor forma. E neste caso vou ativar aqui a visibilidade da parte do ITED, porque eu já tinha aqui o meu ATI e para não estar a colidir com o ATI convém colocá-lo ligeiramente ao lado. Portanto, neste caso, o programa, como podem ver, detecta os vários elementos da arquitetura nas linhas. Eu posso posicionar o elemento e depois movê-lo em função do que eu quero. Portanto, eu vou deixá-lo ligeiramente um bocadinho para o exterior em função do limite da parede, para que depois seja visível até a tampa da portinhola, não é? Esta portinhola podia já ter colocado uma cota, posso colocá-la agora, será a uma cota de 1,5 m. O quadro elétrico, em que depois vou adicionar os circuitos, mas nesta fase inicial não vou adicionar estes circuitos. Neste caso estará no interior da habitação e em relação ao modo 2D, ou seja, em relação à planta, estará também a 1,5 m de altura. Vou colocar aqui o meu quadro ao lado do ATI. Portanto, usando aqui o Shift e o Scroll, rodo ligeiramente e consigo ver a posição já dos elementos introduzidos. Portanto, é uma questão de trabalharem sempre com a vista 3D, com referenciais 2D, vistas em planta, vistas 3D. Portanto, aqui é como acharem melhor e conveniente para o traçado que tem que definir. Depois, eu tenho aqui então os pontos de luz, que são as lâmpadas que já foram introduzidas. Portanto, passando aqui ligeiramente para perceberem que à medida que eu vou adicionando elementos, eles são acrescentados aqui neste modelo BIM, fazem parte da listagem do modelo BIM. Nos tipos de receptores, portanto, são os tipos que eu já tinha criado, só para recapitular. E depois o que é que eu tenho que fazer? Tenho que atribuir então as cargas aos tipos que eu tenho. Portanto, neste caso, a luminária é a minha lâmpada de 3 watts. A carga elétrica será, neste caso, a tomada 16 amperes. Portanto, e depois tenho outra carga elétrica. No fundo, estamos a falar dos splits e aqui da máquina exterior considero então uma tomada de 25 amperes. Portanto, são os tipos de receptores que eu criei e agora é só fazer a atribuição. Como podem ver agora, aqui no modelo BIM estão todos criados. Neste caso, os primeiros do primeiro piso estão à cota 2,46, que é a altura das luminárias que foram importadas do Cipelux SCE. Falta, portanto, agora definir a canalização
até estes pontos. Portanto, vou começar por introduzir uma caixa de derivação. Neste caso, vou usar a mesma cota, a cota que estão estas lâmpadas, portanto 2,46. Vou posicionar aqui nesta parede. Aqui agora é indiferente, portanto fica ao critério do projetista o posicionamento destas caixas. Depois vou introduzir também uma caixa de mecanismo, portanto aqui à entrada da porta, não é? Para depois acender e apagar a respectiva luz. Portanto, esta caixa de mecanismo, que estará a 1,20 m. Vou só ativar aqui este modo de visualização, para que percebam o que é que está a acontecer. E vou rodar ligeiramente. Portanto, estão a ver? Portanto, existe ali a caixa de derivação e a caixa de mecanismo, que neste caso está coberta pelo material. Portanto, é mais uma questão de eu colocando até nu, conseguem ver que ela está ali. Portanto, agora, o que é necessário fazer? Portanto, falta fazer a conexão entre os elementos. Portanto, vou colocar novamente na vista 2D, no plano XY, e vou começar por fazer aqui então o traçado das canalizações. Antes disso, eu posso introduzir uma referência, neste caso as tomadas, que é o que falta e que não foi importado. Vou introduzir duas, portanto em que eu chamo tomada 1. Portanto, vai ser uma tomada, vou introduzir duas nesta parede, está bem? Vai ser uma aqui para esta zona, onde eu tenho a televisão. E onde eu tinha também a minha ZAP, que se bem se recordam. E vou colocar aqui outra tomada. Portanto, o programa vai numerando, T1, T2, neste caso. Portanto, é uma questão de deixarem automaticamente ou darem o nome que entenderem. Portanto, neste caso, eu introduzi uma cota de 1,20 m, que por lapso foi a cota da caixa de mecanismo que eu deixei, mas estas tomadas estão a uma cota diferente. Então quero colocá-las à cota absoluta de 0,3 neste caso. Portanto, e automaticamente ela baixou e esta é a mesma coisa. Portanto, 0,3, aceitar e baixa. Voltando a colocar no plano XY. Agora sim, vou começar a fazer as ligações. De uma forma automática existe o comando gerar derivações, em que eu posso selecionar então, quais são os pontos que desejo traçar canalizações. Portanto, conseguem ver esta informação no canto inferior esquerdo do ecrã, aqui. Portanto, eu seleciono numa primeira fase os elementos e depois o elemento ao qual eu me quero conectar. Vou repetir o processo, portanto, tanto pode ser em forma de janela como 1 a 1. Eles vão mudando de cor, fica aqui ligeiramente a laranja. Estas duas lâmpadas que faltavam, ok, botão do lado direito e depois seleciono então a caixa de mecanismo, neste caso é esta que eu quero fazer a conexão, e depois com o cursor, tanto neste caso numa vista 3D, posso descer, subir e em função disso o programa mostra-me o sítio onde vai ser gerado o traçado. Neste caso eu quero que seja diretamente à caixa, mas não me está a detectar aqui a caixa porque eu necessito de aumentar um bocadinho aqui a visibilidade, que é isso que não me está a acontecer. Portanto, aumentar um bocadinho a visibilidade porque o ponto de ligação à caixa está cortado pelos limites que eu tenho de visibilidade do piso. Estão a ver? Está aqui o eixo, eu vou só puxar um bocadinho mais o eixo para cima. Aqui, cá está o eixo, eu puxo para cima e assim já me mostra a caixa e já consigo ligar. Se eu pusesse abaixo, o programa iria-me colocar pelo chão e subir à caixa. Se fosse mais pelo teto, iria gerar mais uma vertical da caixa ao teto e depois descia novamente às luminárias. Portanto, neste caso estão ao mesmo nível e ele gerou de forma automática das lâmpadas à caixa de derivação. Portanto, estão a ver? Portanto, eu vou só ajustar aqui novamente a visualização. Já conseguem ver aqui a canalização gerada de forma automática. Pronto, mas poderia ser manual, não é? Tal e qual como eu vou fazer de seguida para as tomadas.
Relativamente à simbologia, portanto, neste caso vou retirar aqui o comprimento para não se tornar e ficar muita informação em planta, e assim é mais fácil, torna-se mais fácil a leitura. Coloco novamente no plano XY e no modo visualização, portanto já consigo ter uma noção do que é que está a acontecer. Falta-me fazer então a ligação desde a portinhola ao quadro e do quadro à caixa de derivação. Portanto, começo então por introduzir aqui a 1,5 m, não é? É a cota que estava o meu quadro. Portanto, mas neste caso vou primeiro introduzir a tubagem superior, portanto, que vai da caixa de derivação à cota 2,46. Portanto, faço a ligação do quadro à caixa de derivação. Portanto, é feita por tramos. Portanto, cada vez que eu introduzo o tramo é finalizado e depois inicio novamente no tramo anterior. E rodo ligeiramente, já consigo ver o que é que está a acontecer. Portanto, e agora sim, colocando aqui no modo 2D, consigo fazer, aliás no modo 3D, consigo fazer a conexão, desativando o resto dos elementos para ser mais fácil. A vertical que faltava aqui à minha ligação ao quadro elétrico. Depois tenho a ligação também do quadro elétrico à portinhola, portanto neste caso o quadro estava a 1,5 m, portanto é a ligação que eu faço do meu quadro à portinhola. Portanto, rodo ligeiramente, consigo visualizar já o traçado que acabei de fazer. Falta definir então aqui uma canalização para a caixa de mecanismo e para as tomadas. Portanto, esta canalização das tomadas anda na parede aqui a 30 cm. Faço a ligação entre as duas tomadas. E depois aqui à caixa de derivação, que depois vai ter que subir, não é? Nesta fase está ainda apenas numa fase horizontal, em que eu, para ser mais fácil, vou ativar a visualização em planta XY. Ok? E vou fazer a conexão então à caixa de derivação. Aqui está um bocadinho, portanto, era uma questão de acertar em ortogonalidade. Eu não vou estar com isso. Portanto, a ligação é feita, não existe problema algum. Desde que exista a ligação, não há problema. Então depois é feita aqui a ligação, através da vista 3D, da caixa de derivação à minha canalização horizontal, que vai para as minhas tomadas. Depois, colocando na vista 2D, portanto, tenho uma ligação horizontal à cota 2,46, portanto, que deriva desta canalização e que vai à minha caixa de mecanismo, que, se bem se recordam, estava à cota de 1,20 m, em que agora, através do 3D, eu faço a conexão. Portanto, existem ali as restantes cargas. Era uma questão de continuarem com a introdução da canalização. Eu, a título de exemplo, portanto, é suficiente mostrar. Portanto, fiz uma ligação à parte da iluminação para ter um circuito de iluminação. Fiz uma ligação às tomadas para ter depois um circuito de tomadas. Tenho os restantes aparelhos, neste caso os splits, que foram importados e já associou umas cargas. Era fazer a mesma coisa para esses elementos. No entanto, mesmo que não se faça essa ligação, eu vou continuar com a introdução do projeto, porque, como era repetitivo, vou agora para a parte que falta, que é a questão da geração de circuitos nas canalizações que foram introduzidas. Portanto, como é que isso se faz? Portanto, numa fase inicial, eu tenho que editar o meu quadro. Portanto,
o quadro elétrico e criar esses circuitos. Eu estou só aqui a mostrar e a posicionar da melhor forma para que depois vejam o que é que acontece quando eu faço essa geração de circuitos. Mas antes disso, portanto, eu vou atribuir, aliás, exatamente, vou criar os meus circuitos para depois atribuir aos elementos que tenho. Portanto, vou chamar então, edito o quadro, chamo o circuito 1 P0 sala, por exemplo, e iluminação. Vou criar apenas dois, está bem? Como disse anteriormente. Aqui chamo o circuito C2 P0 sala tomadas. E depois, a montante, o elemento que tenho é a portinhola. E agora sim, eu vou só ajustar aqui o posicionamento para visualizarem o que vai acontecer. Portanto, eu vou desativar aqui a visualização dos erros. Portanto, eu já tenho os meus elementos. Eles dizem que falta atribuir um circuito ao receptor e é isso que eu vou fazer agora. Clico aqui em atribuir receptores. Portanto, ou em atribuir propriedades. Neste caso, quero propriedades. Ativo o quadro, em que eu vou dizer, olha, o meu quadro é o quadro elétrico 1 e o circuito é o meu circuito de iluminação. Podiam fazer também o tipo, no entanto o tipo, como viram, já o tinha definido inicialmente, portanto agora já não é necessário. Portanto, o tipo de receptor, naturalmente. Portanto, seleciono o botão do lado direito e o programa automaticamente me atribui os receptores, portanto, ao meu circuito e ao meu quadro que eu disse que queria essa atribuição. A mesma coisa para as tomadas. Ok? Atribuição ao quadro e ao circuito. Depois desta atribuição feita, existe então o botão, eu vou só editar para verem que não existe nada relativamente a circuitos. Estão a ver? Está vazio. Neste também, portanto este depois vai ter que ter os dois circuitos, naturalmente. E uso este botão que é gerar condutores. E o programa diz-me que serão gerados os condutores nas canalizações de acordo com a distribuição introduzida. E é isso que aconteceu. Portanto, eu agora se editar, aqui tenho, portanto tenho o circuito C1 nesta canalização. E tenho o circuito C2, neste caso das tomadas, e neste tenho os dois, naturalmente. No final, posso então, antes de partilhar esta informação, se quiser obter desenhos, posso gerar os desenhos. Portanto, a título de exemplo, vou gerar aqui os desenhos do piso 0. Gerar os desenhos com as opções de vetorização que desejar. Se quero desenhar máscaras, vou incluir ficheiros GLTF nos desenhos. Eu vou abreviar, vou fazer o seguinte. E, portanto, teria então o meu desenho das canalizações pronto a ser desenhado e enviado para periférico. No final, partilharia então esta informação no projeto do BIM Server Center, em que lhe dou o nome de distribuição de circuitos e cargas. O programa finaliza a exportação, aceito, e ela é enviada para o meu projeto no BIM Server Center. Portanto, consigo ver a informação ali no canto superior direito. Passando depois para a parte do CIPELEC Core, que é onde vai ser feito o cálculo e dimensionamento dos circuitos. Portanto, eu vou criar um arquivo novo, em que lhe chamo de igual forma Cube House. Na descrição escrevo esquema unifilar. Portanto, eu vou gerar o meu esquema unifilar com base, portanto, vinculo-me aqui ao meu projeto, nova Cube House,
E como estava a dizer há pouco, vou gerar o meu esquema unifilar com base em quê? Na informação que vou buscar ao CPLEC Distribution. Está bem? Importo também a arquitetura. Portanto, uma questão depois de visualizar em 3D apenas. Se bem que este programa não vai mostrar essa janela, portanto é um bocado irrelevante. O importante é importar a informação do CPLEC Distribution e cá está. Apresenta-se-nos aqui do lado esquerdo os requisitos do projeto, em que eu, através deste botão, consigo gerar o esquema unifilar. Ele diz que vai eliminar o que já existe, tudo bem. E com base na informação que foi feita no CPLEC Distribution, são gerados aqui os circuitos. Portanto, neste caso, os 2 circuitos que eu tinha, concebido na parte do Distribution, aparece aqui no CPLEC Core. O CPLEC Core é um programa em que posso definir as condições gerais. Neste caso, o esquema de ligação à terra, a resistência dos elétrons de terra, que posso definir ou inclusive importar caso tenha usado os programas CPLEC Grounding. Tenho as diversas bibliotecas de elementos. Neste caso, como podem ver, os tipos de receptores já surgem aqui importados porque foram lidos do CPLEC Distribution. Depois, questões de alimentação relativamente ao tipo de alimentação, ao tipo de tensão, fase neutro ou fase-fase. Faço aceitar. As configurações relativamente ao cálculo das densidades, se quero linhas bifásicas ou não, cá não se aplica em Portugal. Portanto, a norma que eu quero, portanto, ISE ou ANSI, quando ativo ou desativo, o programa marca e desmarca as respectivas tipos de cabos. E os diversos elementos, até interruptores, disjuntores, etc. Relativamente a opções de cálculo também podem ser configuradas. E opções de dimensionamento, eu aqui vou só mudar, por exemplo, para depois verem o que é que acontece, impor à partida uma secção de 2,5 mm² para circuitos de iluminação e de tomadas, e assim, pronto, uma forma automática e será o mínimo que ele vai colocar. Opções de desenho de esquemas unifilares também podem ser ativados com tabela de características ou não. Portanto, esta tabela é uma tabela que surge aqui no final, que eu neste caso ativei e agora vou desativar para mostrar. Portanto, é uma tabela que surge no final do esquema unifilar. E depois também as configurações que eu quero para os diversos símbolos no meu esquema. As ligações ponto. E depois linhas e circuitos pré-definidos que eu queira criar para ter disponíveis na barra de ferramentas para introduzir a qualquer momento. Neste caso, agora, o que é que eu necessito definir? Portanto, relativamente às linhas, começar aqui pela parte da canalização. Portanto, eu posso, tanto no esquema unifilar como no separador árvore, mexer nessas opções. O separador de árvore portanto, é um separador em que consigo visualizar as janelas, digamos, com maior amplitude. E eu aqui na parte da canalização vou só trocar para cabos, portanto, relativamente ao método de instalação. Vou usar um tipo de cabo, neste caso vai ser, vou usar multipolar. A localização é enterrado e é enterrado diretamente ou em condutas. Portanto, neste caso vou escolher condutas e apresenta-se ali o desenhinho da tal tabela de IAC, em que eu defino ali então as opções. Relativamente aqui também a esta parte, a canalização também vou alterar, portanto, do quadro elétrico. Vou dizer que tenho condutores em parede isolante, portanto, usando o método de referência. E depois, no circuito C1, só para mostrar aqui alguns dos outros métodos, portanto, vou dizer que tenho os meus condutores em parede
por defeito vem parede de madeira, mas eu vou dizer que é em parede isolante. Pronto, posso modificar outro tipo de parâmetros, desde simultaneidade, quedas de tensão, admissível. Neste caso vou definir aqui um valor, portanto, e o programa em função disso vai-me fazer depois o cálculo de dimensionamento correto em função de todas estas opções e parâmetros de cálculo que eu estou aqui a modificar. Voltando aqui ao esquema unifilar, portanto, clico no botão dimensionar e aqui cá está. Portanto, o programa vai-me dimensionar secções de cabos, dispositivos de proteção, desde valor mínimo ou um valor que eu queira impor, a partir da seleção que eu queira fazer. Faço aceitar. Portanto, e o programa dimensiona-me e eu posso depois fazer as verificações clicando nos diversos circuitos e visualizar as listagens relativamente às verificações que foram feitas de acordo com, neste caso, as normas internacionais IEC. Portanto, clicando, eu posso ver, portanto, todas as verificações, a formulação usada e os valores obtidos para o cálculo efetuado. Posso também obter listagens de quadros de materiais, portanto, desde adjuntores, interruptores, cabos, canalizações, portanto, e outros, neste caso são as caixas de derivação, e exportar esta informação para diversos formatos. Tenho também o quadro de resultados, que eu posso organizar tabelas e de linhas e de proteções juntamente ou separadamente, neste caso vou dizer juntos, portanto é uma tabela mais alongada, mas como disse junto, aparece tudo aqui relativamente a essa informação neste quadro de resultados. Desenhos, clicando na plotter, é só clicar no mais. Portanto, quero desenhar o esquema unifilar, ajustar o tamanho de papel à escala. Esta escala aqui depois, neste caso eu vou usar um 10, portanto é só verem o tamanho da folha que vai ser gerada e depois podem ajustar. Neste caso vai ser gerada numa A4. Se quisessem, podiam depois usar outro tipo de escala para ser gerada num tamanho maior, em que me detalha então os vários circuitos e depois tenho o geral do esquema unifilar. Portanto, posso imprimir para periférico estes desenhos e posso também partilhar esta informação que eu lhe chamo de instalação elétrica de baixa tensão, esquema unifilar, no meu projeto no beamserver.set. Exportação finalizada e primo aceitar. Tal como dizia aqui no CPLEC Core, eu posso fazer depois mais um género de verificações, digamos assim, de acordo com as regras técnicas de instalações elétricas em baixa tensão, portanto a regulamentação portuguesa, usando CPLEC Code Compliance, em que eu basicamente crio um projeto novo, Clubhouse, descrição, chamo-lhe verificações das regras técnicas de instalações elétricas em baixa tensão, seleciono o projeto, nova Clubhouse, primo aceitar, seleciono neste caso a informação que quero importar, que é do CPLEC Core, em que basicamente ele mostra-me de igual forma o esquema aqui unifilar, em que eu basicamente tenho que atribuir o tipo de linha e o tipo de circuito. Começando por atribuir o tipo de linha. Aqui um troço comum. Depois, aqui na parte de instalações coletivas, portanto, a ligação da portinhola à instalação individual. Depois aqui será a parte da instalação interior, no circuito de iluminação e no circuito de tomadas. Depois, atribuir o circuito, portanto, neste caso, o circuito de iluminação será
este setor aqui e o circuito de tomadas. Basicamente é eu dizer que verificações é que quero que sejam feitas. Portanto, há algumas verificações, não tem todas, mas podem usar este programa para, como podem ver, passar por algumas das verificações que são necessárias nas regras técnicas e ver se está a cumprir ou não. Portanto, desde as secções, quedas de tensão e as proteções contra curto-circuitos. Existem algumas situações em que o programa não vai buscar a informação, como neste caso, por exemplo aqui as quedas de tensão, não vai buscar a informação ao CPLEC Core, portanto é uma questão só, como é um programa editável, de preencherem os dados manualmente, caso o queiram, definir os valores, neste caso os que faltavam, da queda de tensão e queda de tensão acumulada e pronto, e rever assim, portanto, vão a ver, desta forma era necessário, portanto, no mínimo, portanto, 1%, eu coloquei 0,5%, claro que está a cumprir, não é? Fazer o mesmo para estas situações e no final, portanto, depois de estar tudo revisto, podia obter então uma listagem geral de todas as verificações que foram feitas de acordo com as regras técnicas de instalações elétricas em baixa tensão. Portanto, existe um resumo das verificações em que é apresentado com os vistos, portanto, do que é que foi feito em termos de verificação ou não. Claro que, portanto, neste caso dá muita verificação, é muita listagem, mas de todas as formas podem exportar e imprimir para periféricos. No final, podem exportar também esta informação para o projeto no BIM Server Center, em que vai com a descrição das verificações das regras técnicas, fazem aceitar, a exportação é finalizada, aceitam novamente e está finalizado assim o projeto das instalações elétricas. Terminamos assim esta 12ª sessão do ciclo dedicado à implementação da metodologia BIM nos gabinetes de projeto. Na próxima semana realizamos a última sessão, onde será realizada a reunião final de aprovação da fase de anteprojeto. Passamos agora à fase de perguntas e respostas. Podem para isso utilizar o chat e escreverem as perguntas que desejam ver esclarecidas. Hoje tenho aqui mais uma vez a presença do meu colega Carlos Costa para me auxiliar nas respostas. E temos já aqui uma primeira questão por Luís Chaves, que nos pergunta onde é que pode encontrar estes programas que nós fomos apresentando e qual é o custo deles. Sim, pronto, a plataforma onde nós podemos descarregar estas aplicações é o BIM Server Center, portanto tem para o efeito aqui a parte da Store. Relativamente à parte de instalações elétricas, podem usar aqui nas categorias aqui a parte das instalações elétricas e, portanto, nós hoje usamos aqui o CPLEC Distribution, usamos o CPLEC Core e usamos também o CPLEC Code Compliance. Quanto ao preço, pronto, isso é uma questão que podem tratar diretamente com o departamento comercial, telefonicamente. Agora, conseguem ver aqui, cá em cima, se é uma aplicação que se é gratuita ou não. Portanto, e para além disso, depois de entrarem, aconselho sempre a verem portanto, tem aqui algumas figuras de alguns projetos, algumas perguntas que as pessoas vão colocando, mas através do site da aplicação, para o descarregar é no descarregar. No site da aplicação tem sempre a informação detalhada, no fundo, através de um índice, de como é que se pode começar a trabalhar com o programa, os resultados que ele obtém, a licença. Pronto, isto é válido para todos. Portanto, a descarga é sempre feita aqui através da Store. Ok, muito bem. António Gonçalves aqui também pergunta
Temos antes ainda o Luís Chaves, que acrescentou agora se o CPLEC Distribution e o CPLEC Core são gratuitos. Faz essa pergunta. Pronto, foi o que eu mostrei, acabei por mostrar há um bocadinho. O CPLEC Distribution, eu costumo dizer que aqui a CIP foi amiga, portanto, porque nós neste programa conseguimos conceber e desenhar os circuitos, não é? As tubagens, digamos assim, e depois no CPLEC Core conseguimos fazer a parte, portanto a aplicação também é gratuita, conseguimos fazer o cálculo e o dimensionamento. Portanto, são os dois gratuitos, portanto é uma questão de estão disponibilizados, usufruam, porque a CIP aqui, como eu disse, é amiga. Muito bem, então vamos agora à questão de António Gonçalves, que pergunta se o CPLEC pode ser usado de forma independente, isto é, sem o CPLEC Distribution. Sim, o CPLEC Core, portanto, no exemplo que eu mostrei, portanto, estava vinculado a um projeto e fui buscar a informação para gerar depois os circuitos. No entanto, eu posso criar um arquivo novo e quando crio um arquivo novo, existe sempre a opção de não me vincular a um projeto e posso fazer os testes que quiser, os cálculos. Claro que tudo isto é configurável, não é? Desde a parte da alimentação, isso já mostrei. Portanto, as normas, os cabos, monofásico, trifásico, comprimento, tudo isto é configurado e depois, portanto, quer a introdução de linhas com proteções ou não, portanto, podem ir configurando. Portanto, agora, este esquema unifilar, digamos assim, tem que ser o utilizador a concebê-lo, porque ao não usarem o distribution, tem que ser feito manualmente, não é? Portanto, cargas distribuídas, concentradas, pronto, tudo isto terá que ser feito manualmente. Pronto, eu vou só meter aqui um para vocês verem, pronto, e depois aqui ao dimensionar ou atualizar ou dimensionar, percorrendo tudo que eu tenho já definido nos dados gerais que mostrei há bocado, portanto depois o programa faz as verificações que tem a fazer, não é? Aqui exatamente, faltava-me introduzir então uma carga. Pronto, mas isto só para... Aqui tem que dar o nome. A linha... Pronto, era preencher aqui manualmente. Esta lista estava a dar aqui um aviso, mas pronto, tinha a ver aqui com a seleção incorreta. E era só adicionar aqui uma carga. Pronto, eu não vou estar a criar isto, portanto, mas só para que percebam que teria que ser tudo feito, portanto, manualmente, não é? Pronto, mas sim, pronto, eu posso usar o programa sem estar vinculado a nada. Claro que se eu quiser partilhar esta informação num projeto, tenho que me vincular. Pronto. Agora, assim, quanto a isto, o que é que eu aconselho a verem também? Portanto, aqui na nossa página, isto já foi explorado e mostrado em outros webinars, na parte da Top Informática, aqui na formação webinar. Podem ver, eu vou só até filtrar aqui, fazer um Ctrl F e mostrar por CPLEC. Portanto, aconselho a verem, por exemplo, este que é o CPLEC Starter. Muito útil também porque mostra aqui um pouco como é que os programas relacionam, o fluxo de trabalho, etc. Para além de depois existirem aqui outros, como o de média e alta tensão, que é o CPLEC Networks, e aqui mais uma vez quando saiu o Core, o Multiline e o Switchboard, portanto também webinars que complementam aquilo que viram hoje, portanto, de forma vinculada, não vinculada, tem aqui essas informações. Muito bem, vamos então avançar. Próxima questão colocada por Carla Antunes, pergunta-nos se o CPCAD Map não tem melhorias. Pronto, o CPCAD Map é outro programa que nós já temos há algum tempo no mercado e inclusive quando abrimos o programa para criar um fecheiro novo, aparece-nos aqui esta janela que no fundo é
para ajudar o utilizador e remeter, portanto, a título informativo, que pode utilizar estes programas. Claro que depois, clicando aqui neste retângulo, vamos abrir o programa, portanto, neste caso abrir um obra exemplo que eu tinha aqui, e o CIPCAD-MAP, em princípio, pronto, não terá desenvolvimentos, pode ter alguma alteração, porque é um programa que se... Deixa-me ver se eu consigo mostrar. Eu quando edito um quadro, o que for, é um programa que tem vinculação ao gerador de preços. Portanto, este limita um pouco, são opções que estão aqui que não dá para escolher outras, naturalmente, mas por outro lado é muito mais, portanto, é célere, é rápido e os circuitos são desenhados. Eu vou só até calcular e gera de igual forma os esquemas unifilares, pronto, com a desvantagem de não poder editar diretamente sobre esses esquemas, mas pronto, aí esse terá que, se quiserem editar alguma simbologia ou o que seja, eu até vou mostrar aqui o esquema dos quadros. Se quiserem editar essa simbologia tem que ser num programa de CAD, não é? No entanto, portanto, ele gera aqui estes esquemas que podem ser visíveis aqui, ou então também quando, portanto, ao nível de listagens, é um programa que também dá uma série de listagens, inclusive o orçamento, resultados de cálculo, fichas, o que for, e ao nível de desenhos. Pronto, tenho esquemas também que da parte de tomadas, iluminação, já vão ver aqui, portanto, iluminação normal, emergência, tomadas, se quer desenhar as máscaras por baixo ou não, e os esquemas que vimos há bocadinho. Portanto, isso é um programa um pouco mais automatizado, mas que os utilizadores ainda usam. Agora não esperem que tenha melhorias substanciais, porque, portanto, como eu disse, pode ter uma melhoria de alguma relação, de algum material que possa surgir no gerador de preços, porque o gerador de preços, esse sim, está constantemente a ser modificado, mas nada de funcionalidades novas em relação aqui a este programa. Pronto, este eu não quero adiantar muito, mas o que podem fazer também é sempre configurar manualmente os quadros. Também. Um pouco, ele gera, neste caso, ao contrário da distribuição, ele gera os circuitos. Eu posso chegar aqui e duplicar um circuito ou até criar um diferencial novo e dar-lhe um novo circuito, fixar por utilizador ou calculado, não deixar estar com o programa calculo, e depois ir a um determinado sítio, vamos imaginar, escolher um ponto e atribuir, neste caso estou a uma tomada, poderiam ser várias tomadas, e atribuir ao circuito que eu acabei de criar. Pronto, e ele depois irá calcular de acordo com o que eu configurei manualmente. Pronto, só aqui esperar um pouquinho para mostrar, cá está, estão a ver? Portanto, está aqui o circuito e que depois ficou aqui, há de ficar aqui no esquema, pronto, exatamente, pronto. Ok, então continuando, temos ainda aqui mais um conjunto de questões de Maria Ribeiro, que pergunta se dá para ligar as luminárias uma às outras em série. Pela hora, provavelmente pelo distribution, o primeiro que apresentamos. Sim, pronto, aqui o CPLEC Distribution é uma questão de, portanto, eu quando estou a introduzir, introduzo, portanto, neste caso tem que ser em modo 3D, né? Pronto, posso ligar desta forma, não tem problema nenhum. Ok, e pergunta também se o programa faz medições. Aqui, relativamente às listagens, eu penso que neste momento este programa não tem medições. Pronto, aparece só em termos de listagem isto que está aqui. As medições, como viram, foram depois geradas no CPLEC Core. Exato. Pergunta ainda se o programa já vem com simbologia
e se dá para colocar mais símbolos. Sim, aqui nas opções gerais tem aqui a simbologia para desenhos. E nesta parte da simbologia eu posso chegar aqui e criar ou desenhar símbolos ou até importar portanto, uma máscara ou até, portanto, neste caso eu teria que já ter aqui um ficheiro, um desenho e importava. Mas posso também colocar aqui uma máscara, desenhar sobre a máscara, mas sim, pronto, depois a simbologia eu consigo desenhá-la aqui. Claro que depois tem aqui, para introduzirem com um tamanho adequado, podem ativar a grelha, para introduzir com distâncias que queiram, portanto, é a simbologia que depois, ao fazer aqui, para quadros, depois ela fica disponibilizada, portanto, quando eu vou introduzir, neste caso, um quadro. Neste caso seria uma caixa. Não, porque eu aqui já tenho atribuído. Mas pronto, depois aparecerá a simbologia, eu estou a introduzir em 3D, mas aparecerá para introduzir ali, mas é possível aqui usar para várias situações, não é? Portanto, para quadros, para caixas de derivação e para caixas de mecanismo. Pronto, tudo que eu vou acrescentando aqui vai aparecendo aqui no modelo e depois aqui no modelo também podem ver, portanto, o que é que está a ser introduzido. Imaginem que querem alterar uma cota ou algum valor, podem fazê-lo aqui em vez de vir aqui ao modelo. Muito bem. Parece-me que fomos respondendo aqui às questões todas. Portanto, assim sendo, dou então por terminada a sessão. Despeço-me agradecendo a todos a participação e uma boa tarde a todos. Da minha parte também, boa tarde.